Graças a Deus, meu nome é Breno Fontinelli e eu sou aluno do CETEBAN, Seminário Teológico Batista Nacional. E nesse tempo eu quero trazer um vídeo relacionado ao cronograma do Novo Testamento. E desde já eu quero fazer uma pergunta. O que foi o Novo Testamento e por quais propósitos o Novo Testamento foi escrito? O Novo Testamento é uma coleção de textos cristãos, originalmente escrito em grego koiné, em quase todas as tradições cristãs atuais. O Novo Testamento consiste em 27 livros, todos eles apontando para uma só pessoa, Jesus Cristo. E o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, é uma expressão usada pelos cristãos para apresentar ou para indicar a nova aliança que Deus fez com o seu povo. O interessante é que quando a gente fala de uma nova aliança, de maneira alguma eu estou querendo aniquilar ou dissipar a aliança feita no Antigo Testamento, e creio que o propósito de Jesus Cristo ter vindo até a terra no Novo Testamento não foi para substituir a lei já estabelecida por Deus no Antigo Testamento, e sim, ele veio para completar a lei, ele veio para cumprir a lei, ele veio para mostrar que a lei de fato poderia ser cumprida. Interessante que o Novo Testamento se inicia com os evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus, João, e todos eles decidiram relatar a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Talvez alguns com pensamentos diferentes, assim como Mateus, que procurou apresentar Jesus como o Messias prometido a Israel, como o leão da tribo de Judá. E por sua vez, Marcos procura apresentar Jesus como um servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas veio com o propósito de servir. Lucas, por sua vez, procura apresentar Jesus como o Filho do Homem, que enfrentou dores verdadeiras cruéis para assumir a humanidade e posição de cada um de nós. João, por sua vez, procurou apresentar Jesus como o Filho de Deus, como aquele que veio justamente do céu para providenciar a nossa salvação. O interessante é que essas 4 formas que os evangelistas procuraram apresentar Jesus Cristo no Novo Testamento, elas têm uma relação com uma profecia de Ezequiel lá no Antigo Testamento, relacionado a 4 seres viventes que apareceram. Um deles tinha a face de um leão, o segundo tinha a face de um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem e o quarto tinha a forma de uma águia. E esses 4 animais nessas ordens representam exatamente as 4 figuras como Jesus é apresentada no Evangelho. Sobre essa unidade da Palavra de Deus, essa harmonia que a Palavra de Deus tem, e eu creio que existe uma pergunta que muitos se fazem a respeito de onde e quando o Novo Testamento foi escrito. Então, o Novo Testamento foi escrito em Jerusalém, na década de 50, 60 depois de Cristo, após a morte de Jesus. E é interessante a gente saber que o Novo Testamento ele é um cumprimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento profetizava a respeito das coisas que deveriam acontecer no Novo Testamento. O próprio Moisés disse: olha, no meio de vocês vai se levantar um profeta semelhante a mim. Por quê? Porque eu, Moisés, libertei vocês do Egito. E esse profeta que vai vir semelhante a mim, ele vai libertar vocês de algo pior, de algo que separa vocês de Deus, de algo que nos separava de Deus, que é o nosso pecado. Então, no Antigo Testamento, ele está previsto. No Novo Testamento, Jesus Cristo é revelado. Em Atos dos Apóstolos, ele é pregado. E nas epístolas, Jesus Cristo é explicado como ele era, o que ele fez, o que foi necessário ele fazer. E em Apocalipse, Jesus Cristo é esperado. Então, isso deixa claro sobre a harmonia da Bíblia. Isso deixa claro sobre o poder de Deus, sobre cada tempo, cada época que quando foi concluída o cânon, elas se harmonizaram. Então, a maravilha que nós temos do Novo Testamento é que ela aponta para Jesus. Temos o ministério de Paulo, que dedicou a sua vida a Jesus, assim como 3 João, que vai escrever a respeito, olha,
eu não tenho uma alegria maior do que saber que os meus filhos andam na verdade. Então a preocupação que João teve foi de que vocês precisam andar na verdade. Vocês precisam compreender a verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Então o Novo Testamento é uma nova aliança. Tá? O Novo Testamento é uma nova oportunidade que Deus nos deu para obtermos a salvação. Salvação vem por mérito? Não. Salvação não é por mérito. Salvação é pelo que Cristo fez. Pelo que Cristo fez. Por isso que o próprio apóstolo Paulo insistiu em mostrar que a dádiva que nós recebemos, nós precisamos manifestar em gratidão o amor pelo qual Ele nos amou e nos dá uma segunda chance, porque antes de Jesus havia uma barreira enorme que nos separava de Deus, havia algo que nos separava de Deus. Então quando Jesus Cristo morre e fala tetelestai, está consumado, está quitado, quando o véu do templo rasga, e nós temos acesso agora livremente ao trono da graça, assim como está em Hebreus 4,16, que fala, agora sim, chegai, pois confiadamente ao trono da graça, a fim de receber graças e misericórdia em tempos oportunos. Então, o Novo Testamento se resume em uma nova aliança, que veio para cumprir a antiga.